Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Sou Rosângela Cruz, estou muito feliz de estar aqui no primeiro episódio de 2024. Gente, glória a Deus, que alegria, eu estava com saudade, a gente deu um pequeno recesso, mas estamos de volta aqui novamente nessa frequência de quinzenal, porque agora o nosso podcast é quinzenal, 2 por mês, porque eu tenho certeza aí que a gente vai poder enriquecer mais, trazer mais convidados, poder divulgar mais aí para vocês. E acompanhem, sigam o nosso canal no YouTube, Pérolas da Fé Podcast, assista os episódios anteriores, porque, gente, foi uma bênção. Foram 15 episódios em 2023, cada um mais significativo do que o outro, mensagens, realmente testemunhos. E eu tenho certeza que Deus estará conosco, continuará conosco em 2024. Hoje eu tenho uma grande alegria de receber uma convidada muito especial, ela é muito querida e ela vai falar um assunto muito importante nas nossas vidas, que muita gente não dá importância, que muita gente vai levando, mas eu estava orando ao Senhor e pedindo que Ele me mostrasse alguém que falasse nesse tema. E eu tenho acompanhado as redes sociais, ela está sempre ali trazendo dicas. E ela vai falar tudo aqui hoje para você, Pérola, que precisa melhorar, né, nessa área da sua vida, que é a nossa vida financeira, né? Delicada, assim, né? É um assunto que é muito importante, mas eu sei que esse é um ano que o Senhor quer trabalhar nas nossas finanças, né? Mas vai depender da minha atitude, da sua atitude, e ela vai estar aqui sendo um canal, nos instruindo neste podcast. Eu estou recebendo com muita alegria. Ela que é empreendedora, educadora financeira, palestrante, tem projetos maravilhosos. Estou falando de Evelyn Tasca. Tudo bem, Evelyn? Tudo ótimo, que prazer estar aqui. Eu que me sinto honrada, muito feliz. Sinta-se à vontade, eu quero que você fale bastante para as nossas pérolas hoje. E o assunto é esse mesmo, educação financeira, porque também é a sua especialidade, certo? Sim, eu queria que você se apresentasse para as nossas pérolas, falando um pouquinho quem é Evelyn Tasca, o que você tem feito atualmente. Fala também da sua igreja, da sua relação, dos seus projetos. Conta tudo aqui pra gente. Tá bom, vou tentar resumir aqui, mas obrigada, Pérolas, por você estar ouvindo esse podcast. E como a Rosângela falou aqui, que seja um divisor de águas para a sua vida. Né? Isso é o que a gente mais quer, né? Que o Senhor ele esteja em cada uma dessas palavras, que sejam semeadas nos corações férteis e traga transformação. É verdade. Bom, eu sou contadora, tenho uma empresa com 25 anos de mercado, que é de contabilidade, né, junto com os meus sócios. Olha, bastante tempo. Sim, não entrei de sociedade logo no início, não, mas fui no meio do caminho, né? E sempre lidando com as finanças. Desde então. E eu achava que essas finanças eram internas, né? Que era só para nós. Embora todos apontassem falando assim, puxa, como ela faz bem, como na mão dela o dinheiro rende, e via essas características, eu não tinha ideia de que isso era para transbordar na vida das outras pessoas. Amém, que benção. E num determinado momento, Deus foi me mostrando isso. E eu fui abrindo o coração, fui dando as dicas, as instruções, e isso foi fluindo de uma maneira assim que hoje eu também sou coordenadora das mulheres empreendedoras de Jacarepaguá, inclusive eu sou da Nova Vida de Jacarepaguá, do nosso bispo André Rangel, né? E estou lá nessa coordenação, né, de mulheres empreendedoras, que tem sido também algo muito importante para a minha vida, né? E a gente tem outros projetos que a gente está sempre palestrando, levando a palavra de uma maneira muito diferenciada. Pois é, como eu falei para vocês, eu acompanho as redes sociais e a Evelyn faz um trabalho muito especial de estar ali sempre trazendo informação, conteúdo, dicas para crescimento. Sim. E depois no final ela vai deixar as redes sociais e você vai poder acompanhar e conferir o que eu estou dizendo aqui para você. Bem, o nosso assunto é financeiro, educação financeira, planejamento financeiro. Sim. A gente vai falar um pouquinho, até mesmo dentro da nossa vida prática cristã, que é muito importante. Aqui em Provérbios, capítulo 21, versículo 5, nos diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. E nós somos regidos por princípios na palavra de Deus. A Bíblia rege toda a nossa vida em todas as áreas. Nós podemos, se a gente não lesse nenhum livro hoje, mas tivesse só a Bíblia, já era o suficiente, porque Sim. já regeria todas as áreas da nossa vida. Sim. E na área financeira, infelizmente, assim, existem muitas pessoas que precisam despertar, porque Deus está nos ensinando. E há princípios na palavra de Deus que nos instruem nessa condução
dos nossos assuntos financeiros. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação desses princípios bíblicos e essa praticidade na vida cristã. Eu falo que nós, como cristãos, a gente tem um presente que Deus nos deu que a gente não abre. Aleluia. Né? A gente costuma olhar outros livros, outros ensinamentos, Sim. outras dicas. Coaches. Não, gente, eu não estou aqui já querendo criar polêmica, não. Não, até porque eu falo assim, muito do que eles usam, se está alinhado com a Bíblia, ok, tá tudo certo, mas é mesmo tá tudo essa bem. questão de, às vezes, direcionar mais para livros e o livro principal ficar... Exatamente. E a gente acaba mudando um pouquinho a situação até da fé. Né? A gente faz tudo errado. Aí usa a fé. Fala, não, Deus, me ajuda aqui. Mas como me ajuda aqui se ele está querendo ajudar você desde o início, no planejamento, assim como Neemias. Assim como ele deixou também para a gente lá no início. Sim. Se você começar no início, Gênesis, é tudo planejado. Deus sonhava com você, comigo. Porém, ele não teve ansiedade alguma para criar nós primeiro. Não foi assim. Ele não falou assim, ele poderia estalar os dedos e fazer a criação humana ali, o homem e a mulher. Mas não foi assim. Por quê? Porque tudo tem que ser planejado no momento certo. Então, ele criou todos os subsídios que a gente precisaria para que a gente pudesse sobreviver. Então, porque sem o sol, a gente não sobreviveria. Verdade. Sem os alimentos, também não. Então, ele criou tudo primeiro, para depois completar o sonho dele. E, às vezes, a gente quer fazer tudo o contrário. A gente começa pelo sonho e faz tudo errado por conta da ansiedade. Aí depois fala assim, Deus, por quê? Tinha tudo para dar certo. Mas a gente que não planejou. E está tudo na Bíblia. Toda a orientação que a gente precisa, toda, está na Bíblia. Verdade. Uma das coisas que eu gosto muito de falar também, que é um dos maiores erros, tanto na vida pessoal quanto no empreendedorismo cristão, a gente fala assim, não, eu não tenho amor ao dinheiro, que é o que a Bíblia nos indica, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e que é por onde começa todos os males. E às vezes a gente fala isso, não, mas eu não tenho amor ao dinheiro. Mas a gente só pensa no dinheiro. Quando que o dinheiro é consequência na vida do cristão. Ele faz o que ele tem que fazer. E o dinheiro, as bênçãos, seguem o cristão. E às vezes o cristão está seguindo atrás do dinheiro. Só que isso é diferente. Na visão de Deus, é totalmente diferente. Ele é o nosso provedor. Aleluia. E ainda tem mais uma questão que eu falo já sobre isso. 5 pães e 2 peixes. Às vezes você se prepara. E você fala assim, Senhor, eu tenho aqui, eu estou preparado, eu estou no meu crescimento e tenho meus 5 pães e 2 peixinhos aqui, ó. Né? Estou garantido. Vim preparada. Aquela pessoa que já está preparada. Aí você é convidada ao quê? A entregar. Aí você fala, não, peraí. Mas era o meu alimento, eu que vim preparado. Por que eu tenho que entregar? E às vezes a gente não quer entregar. Só que quando a gente entrega, quando a gente passa conteúdo, como a gente está fazendo aqui, a gente transborda na vida de pessoas. E não alimenta só nós. A gente alimenta uma multidão. Então, é sobre isso. O empreendedorismo cristão, ele vai além do dinheiro. O dinheiro é consequência. Verdade. É Deus que transborda nas nossas vidas. Glória a Deus. Estou recebendo aqui a educadora financeira, empreendedora Evelyn Tasca, que está compartilhando aqui assuntos importantíssimos na nossa vida financeira, principalmente cristã, né? Que é o nosso foco, o objetivo aqui. Bem, falar de vida financeira, vamos falar de base, família? Vamos. Seria muito bom se desde o berço as crianças fossem ensinadas a ter educação financeira, a saber gerenciar, né? Até mesmo aquela mesadinha que ela recebe, enfim. Eu queria que você falasse aqui com os pais essa importância, né, das crianças serem ensinadas e também, por que não participar, né, da convivência financeira assim, da família, sobre as despesas, aprender. Eu sei que é difícil porque é a cultura familiar. Sim. Tem muito a ver com cultura familiar, enfim. Mas eu queria que você desse uma palavra de direção aos pais. Legal, bem bacana isso, sabe? Porque às vezes a gente se preocupa com tantas coisas que tem que passar para o nosso filho e a gente esquece da situação financeira. Claro que eu vou passar aqui alguns conceitos para vocês, mas fica sempre com a semente hoje dos 5 pães e 2 peixes. Tá? Eu tenho uma foto que eu tenho com a minha filha mais velha, que tem 17 anos. E nessa foto a gente está de mãos dadas assim, com uma pulseira que tem exatamente 5 pães e 2 peixes. E eu falo isso para ela, eu falo, filha, se você souber levar isso para sua vida, esse mistério
de que você tem 5 pães e 2 peixes, mas que você vai poder alimentar sempre uma multidão. Amém. Com isso, quando você entregar tudo a Deus, a tua vida toda a Deus, eu falei, pronto, eu já vou achar que a minha missão está cumprida. Mas é claro que a gente planeja, a gente tem técnicas, né? A gente tem várias coisas, várias dicas, mas esse é o mais importante. É isso que eu quero deixar assim para os pais, sabe? Ah, não, eu vou fazer a mesada, eu vou fazer assim, assim, assim. Isso são dicas. Mas o maior ensinamento é sempre esse. Aí você pode falar assim, nossa, que educadora financeira diferente, mas é claro que eu tinha que ser, eu sou cristã. Então, vai além dos ensinamentos. Mas vamos lá para o básico, tá? Primeiro, quando a família ela passar por um momento de dificuldade, que isso é comum, a gente não pode negligenciar isso e viver no mundo da carochinha achando que, não, a gente casou, feliz para sempre, não vamos ter oscilações. Não, não é assim. Verdade. A vida é feita mesmo de oscilações, a gente tem que estar preparado para isso. E às vezes pai e mãe, para proteger filho, não quer contar. É verdade. É a pior coisa que se pode fazer com o filho é não contar. Ou de cobrar demais pelo filho, sendo que a responsabilidade não é dele. O que você deve mostrar é o quê? Filho, filha, vem aqui. Se ele já tiver alguma idade de entendimento, né? Aí você fala assim, vem aqui, olha, a gente está passando por essa situação. A gente vai ter que abrir mão disso. Esse diálogo é maravilhoso, né? Uma conversa franca. Importante demais. Aí você fala assim, mas a gente vai fazer isso para que você, filho, para que você, filha, nunca passe por isso. Porque papai e mamãe erraram aqui, aqui e aqui. Entende? Nossa, isso é tão difícil, né? Mas assim, eu acho que tudo é informação. Se a informação chegar cada vez mais em mais famílias, a gente pode ter uma transformação, porque é muito delicado, vai mesmo assim de um diálogo franco, aberto, dos pais sentarem e reconhecerem talvez algum erro. E porque tem até aquela questão dos filhos também, que às vezes pensa que o pai e a mãe é a fonte, aí querem, compra isso, pai, compra aquilo, mas porque não está entendendo a realidade dos pais, não conhece. Os pais ficam nervosos, descontam nos filhos de uma maneira errada, equivocada, e não ensinam. E às vezes os pais, por não, de repente, querer mostrar para o filho que não tem, quer mostrar um mundo colorido. É o que acontece muito, Rosângela. Aí acaba se endividando para tentar suprir aquilo ali. Não, porque eu não posso deixar de suprir, porque o que meu filho vai pensar de mim? Exatamente, porque vai reproduzir, eles vão crescer. Isso aí. E, enfim, meu Deus, maravilha. É muito perigoso isso, né? Por isso que é importante isso, falar num cenário ruim. Mas também os pais têm que saber sair desse cenário ruim. Para isso é o quê? Conhecimento. A palavra de Deus fala que o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Creio que até nas igrejas deveria também ter mais assuntos sobre isso, né? Das famílias. Deus, estão aumentando as oportunidades, né? Para que chegue esse movimento. Eu creio que esse tempo agora é um tempo de mais informação nas igrejas, porque no passado eu não via, pelo menos eu sou criança de berço, assim, eu não via temas assim serem abordados. Não. E sempre tinha muito medo, né, de falar sobre finanças. E as igrejas são o canal, né, de certa forma, de reunir famílias. Então, é uma oportunidade, né, E você falou de conversa. Então, a conversa, o diálogo é importante. Ter essa conversa e essa franqueza. Né? Sim. Maravilha. Vamos falar de hábitos. Porque para uma vida financeira saudável, organizada e que traga resultados, vai depender dos nossos hábitos. Não tenha dúvida. Porque, olha, infelizmente, tem muitas pessoas que têm hábitos péssimos, que se apressam mesmo, fazem coisas sem pensar. Às vezes, por exemplo, um exemplo prático do dia a dia que é muito simples. Você poderia almoçar e jantar em casa, mas aí você vai, naquele dia, não quer cozinhar, não quer fazer... Depende da fase da pessoa. Se de repente ela tem, né, essa oportunidade, mas às vezes a pessoa está passando um momento difícil, está enrolado com dívida, e ela ainda cria mais dívida, cria mais situação, em vez de poupar, né? Quantas pessoas falam assim, um exemplo, tá, gente? Rosângela, faz a comida na sua casa, ao invés de gastar em restaurante, você gasta R$50, tudo bem. Você sai com a sua família, é bom, né? Bacana, um final de semana. Mas eu queria que você falasse um pouquinho aí, desse um conselho para hábitos, né? Porque coisas mudam quando os nossos hábitos mudam. Ai, que delícia! Eu costumo muito falar sobre resultado. E às vezes a gente olha o resultado, por exemplo, eu estou endividado. Gente, isso é apenas o resultado. Como que a gente muda o resultado? Rosângela acabou de falar. Transformando os seus hábitos. Isso. Então, não adianta ficar choramingando e triste com o resultado. Você não vai sair dali. Você tem que falar, por que eu estou tendo esse resultado? Porque os meus hábitos não estão saudáveis. Aí você citou comida.
Primeira Um coisa... exemplo. Não, é exemplo, porque eu sei que é prazeroso você sair pra comer Sim. num restaurante. Mas eu E quis dizer eu mais não essa questão corto de isso, não. fase da vida da pessoa. Como é que ela Isso. tá? Ela tá bem pra sair pra um restaurante? Exato. Consciência. Então, a gente tem que fazer primeiro um cenário financeiro, Rosângela. Cenário financeiro, muito bom. Tá? Pra gente entender qual que é a estação daquela pessoa. Né? Que a nossa vida passa por estações. Mas a gente tem que entender. Então, a gente primeiro vê assim, tá, eu tô num cenário que é só ajuste e só saber que caixinha, eu falo das caixinhas, né? Que caixinha que eu tenho, o quanto que eu tenho, porque a gente tem que botar cotas. Nome, dinheiro você tem que botar nome. Se você não botar nome, ele vai para qualquer lugar. Sim. Então, ali você pega o seu salário, aí você coloca um nome. Olha, eu tenho R$200 para gastar de desejos. Que seriam esses desejos? Aí seria um restaurante. Aí você vai controlar ele durante o mês. E não deixar, não passar, porque senão você está tirando de outra caixinha. Mas aí quando você tem uma meta e botou ali R$200 dessa caixinha, fica muito mais fácil controlar, entende? Então, isso já mudou muito a vida de pessoas para botar em prática um hábito simples de entender o que eu tenho, colocar as despesas fixas, que são, né, não tem como alterar. Talvez não tenha como alterar. A gente tem que olhar também as despesas fixas, se a gente consegue um desconto, se a gente consegue um valor menor, se a gente consegue tirar ela, porque às vezes a gente acha que é um fixo que a gente não pode sobreviver sem, e às vezes pode, até seria mais saudável. Sim. Entende? Como lá em casa a gente gosta de assistir uma série, um filme, mas a gente viu que em determinado momento da nossa vida, as estações, como eu estou falando, a gente estava pagando à toa o streaming. Por quê? Era uma mensalidade que a gente estava pagando e a gente não tinha nem tempo de assistir. A gente já está 2 anos sem pagar streaming nenhum e a gente não assiste televisão aberta, porque a gente tem outras fontes de conteúdo. A nossa vida mudou, a gente está numa estação diferente. Verdade. Então, aquele dinheiro era o buraco da caixa d'água. Então, a gente tem que olhar ali, né? Que você vai ter que cortar o streaming? Não, você não precisa cortar o que não precisa ser cortado. Depende da sua vida e da sua estação. E a gente vai falando aqui no decorrer do podcast várias dicas sobre. Olha, gente, só aqui, só esse pouquinho já deu para muita coisa a gente aqui tá recebendo. Evelyn, eu queria que você falou da caixinha. Vamos falar de poupança. Tá. Acho que é muito saudável, né? Você ter a sua caixinha, a sua poupança dentro da família ou pessoal também. Que dica você pode dar aí? Essa questão de economizar, de economia. A importância, né, de você ter uma reserva de emergência. Isso aí, que a gente agora está transformando, que até eu falava... Que até depois da pandemia, a palavra reserva de emergência veio para todo mundo. Veio para todo mundo. E eu comunicava dessa maneira também, como reserva de emergência. Já tem um tempo que eu já mudei a minha comunicação para reserva de oportunidade. Olha! Porque ela pode suprir uma emergência? Pode, mas é muito ruim a gente ter que ficar guardando, só esperando alguma coisa dar ruim. Verdade. Não é legal. Então, assim, pode ser uma oportunidade, gente, né? Um investimento melhor. Então, assim, reserva de oportunidade. Aí você já pode mudar aí também, né, a sua comunicação a respeito. Verdade. Isso é uma porcentagem, é uma caixinha que você tira também do seu orçamento. Cada família, cada pessoa vai saber o quanto que pode ser retirado, né? Não é igual para todo mundo. Mas o que eu aconselho? Se você conseguir tirar até 30% do seu orçamento, se conseguir, porque cada cenário é às vezes eu faço a gente faz consultoria de cenário financeiro, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer sozinhas e a gente também presta esse serviço. E a gente faz ali o cenário financeiro detalhado e a gente consegue identificar cada família, cada pessoa tem um estilo de caixinha, isso aí, né? Mas você que já tem, assim, né, uma expertise, já consegue ser mais didático, consegue fazer isso fácil. Então, se você conseguir 30%, você guarda. Qual é a indicação? Geralmente, os educadores financeiros, eles falam 6 meses de guardar dos seus gastos fixos. Você acha também vale a pena aquele... Eu não estou lembrada aqui do nome. Aquele investimento que você faz nos bancos também, que... A gente chega lá. Que você só tira depois de um tempo, mas você vai aplicando todo... Eu esqueci a palavra, mas você fala. Título de capitalização. Isso. A gente chega lá. Opa, vamos aprender muito aqui hoje. Então, assim, eu indico você reservar o montante, porque a dúvida primeiro é quanto. Isso. Né? Quanto você vai reservar? Aí, desses 30% até chegar pelo menos 7 meses, é o que eu indico, 7 meses,
dos seus gastos fixos. Meu gasto fixo é de R$2.000 todo mês. Então, você vai tirando 30% do seu recebimento até que chegue 2.000 vezes 7. Aí, a gente já sabe o quanto que a gente tem que guardar. Por que 7? Eu vou falar. Por quê? Baseado na história de José. Sim, ô glória. Por quê? Claro, gente, tudo nosso é baseado em Bíblia. Isso. Então, você reserva 7 vezes para você, num período que todo mundo passa por períodos difíceis, você ter pelo menos 7 vezes para continuar pensando em estratégias de sair daquele local ou mesmo de ajudar um próximo, tá? Onde guardar, que foi o que a Rosângela estava perguntando aqui, né? Achei até interessante, eu vou Pode cortar você. claro. Até ensinar a criança, quando ela ganha a mesadinha dela, né? Sim, tirar aquele tem que ser por percentual. caixinhas. Isso é lindo, Isso. né? Vamos aplicar isso. Sim, é dessa maneira, gente. Assim, você pode botar assim, gastos fixos, né? Você pode ter uma meta, por exemplo, de 50% do seu recebimento. Às vezes é impossível, tá? Não sei quanto você ganha e qual é a dinâmica da sua família. Então, a gente só está colocando aqui um mapa para que você possa ter uma estratégia. 50% para gastos fixos. E os outros 50%, você divide em doações, que no caso nós cristãos a gente fala no dízimo, né? E os outros 40%, 10% seria para desejos, que a gente falou aqui logo no início, e os 30% para você guardar para essa reserva de emergência, de oportunidade. Mas aonde guardar? Fazer um título de capitalização? Opa, Não, olha. Não. Título de capitalização não é investimento. Olha aí, gente. Tá. Então, melhor, assim, quando você não entende de investimentos, eu indico você procurar numa corretora mesmo. Você abre a sua conta numa corretora que não tem taxas, né? E você aplica num Tesouro Direto, Tesouro Selic, num CDB, algo... Aqui depende do perfil, né? A gente também faz esse perfilamento, né? Mas para identificar que tipo de investidor é você, se você é mais conservador. Geralmente, o brasileiro, ele é mais conservador. Ou ele é... qual termo que eu poderia... Talvez insano. Por que quer o dinheiro rápido? Aí quer jogar logo... Quer logo adquirir ações, mas não tem conhecimento nenhum em investimento, aí acaba fazendo como se fosse um jogo de azar e não entendendo o que é esse investimento. Aí acaba perdendo mais dinheiro, entende? Então, assim, por isso que eu indico ir para esses mais tradicionais. Você guarda seu dinheirinho lá, é como se você tivesse um tesouro... quando você investe em tesouro, é como se você estivesse emprestando para o governo o seu dinheiro. E depois de um determinado tempo, você tem aquele dinheiro corrigido. Então, seria melhor do que a poupança, que a poupança ela não rende, é o pior investimento para se colocar, né? A gente nem fala que é um investimento. Então, se você tem dinheiro parado na poupança, repensa aí para colocar num E o cofrinho dentro melhor. de casa, é bom? Esse, comprar aquele então, cofrinho na loja, porquinho. Não, esse então não rende nada. Não rende que a tentação vem, já vai logo quebrar o cofrinho. Já vai quebrar. Sim, ele não tem rendimento nenhum, não lembra? Tem rendimento. Aí a gente vai lá para a parábola dos talentos. A gente vai lá para a parábola dos talentos, né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, assim, a gente tem que saber administrar, porque tudo que vem para as nossas vidas, elas são sementes. E é nossa responsabilidade do semear. Até por essa parábola dos talentos a gente vê isso. Então, onde que a gente está semeando? Dentro de um porquinho que não tem rendimento nenhum. Verdade. A gente está sendo infiel, né? A gente não está sendo de acordo com aquilo que a Bíblia quer pra gente. Gente, para você ver, a gente está citando Bíblia o tempo inteiro. O tempo todo. Tem que citar. Inteiro. Tem muitos versículos, eu separei até alguns aqui. Que legal! É muito bacana bom. mesmo. Eu vou até citar daqui a pouquinho no próximo bloco, mas eu queria que a gente falasse agora, Evelyn, tá muito bom, tá muito bom. Deixa eu ver se a hora de Jesus está passando rápido. Queria que você falasse sobre o impacto negativo que tem a má gestão financeira nas nossas vidas com a nossa saúde. Porque, olha, gente, é muito difícil, assim, mexe com a nossa saúde. Sim. Mexe com... causa problemas emocionais, psicológicos. Eu vou entrar nesse assunto depois, em um outro bloco,
Mas essa questão até mesmo de um cenário de dívidas, enfim, gente, isso traz mesmo doenças. E eu queria que você falasse sobre esse impacto negativo, porque é importante a gente regularizar essa área da nossa vida para que tudo possa gerenciar bem, né? A nossa saúde, enfim. É tão sério que algumas pessoas que fizeram investimentos errados, ou talvez até chamado de loucos, como a gente falou aqui sobre não conhecer, e vai lá e gasta todas as moedas. E já houve casos de pessoas que cometeram suicídio por conta disso. Suicídio, eu pensei nisso agora. Porque é muito sério. Deus. Mexe muito com o emocional, Mexe né? muito. Então, é muito complicado. Só que aí eu vou de novo para a Bíblia. Sabe? A gente serve a um Deus que, por mais que a gente erre, Ele está ali com a gente. Então, se você está endividado e não sabe para onde seguir, cara, segue para o colo de Cristo. Aleluia. Mas não pense em tirar sua vida por conta disso, porque existe solução. Mas a solução não é tirar a sua vida, que isso fique bem claro. Tá? Deus está com você, Ele vai te dar sabedoria para que você saia desse abismo. E a gente tem que ser... foi muito bom você ter falado isso, porque pessoas realmente chegam a esse fundo do poço por conta de dívidas e acham que não tem solução. É porque, assim, quase todos nós, não vou dizer todos, já em algum momento passou por processo de um cenário de dívida muito grande, que você se sente sufocado. Que você olha assim, nossa, eu não tenho saída, não tenho saída. E aí a gente parte para tudo, tenta bater em todas as portas e se esquece mesmo de fazer, como você falou, ouvir a voz de Cristo. Sim. Por que não poderíamos parar e ouvir, de repente, um conselho do nosso Deus, né? Senhor, o que eu posso fazer agora? Senhor, acalma as minhas emoções. Isso aí. Me instrui, porque o Espírito Santo instrui. Antes de qualquer pessoa, ele usa pessoas, mas primeiro ele nos instrui. É porque a gente precisa aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Sim. É no lugar secreto. No lugar secreto. É quando você fala assim, sabe quando Davi falou assim, por que está abatida, ó minha alma? Verdade. Por que te perturbas dentro de mim? Creio em Deus. Então, assim, Deus, o teu Salvador, Rosângela, é muito importante esse assunto. Confiar em Deus. Falar, tá, eu errei, eu fiz tudo errado, mas, Senhor, tudo agora foi desconstruído. E agora, o que a gente faz nas finanças? A gente começa a entender que a gente constrói a nossa casa sobre a rocha. E não sobre a areia, onde o vento, as tempestades levaram embora todos os nossos sonhos. A gente começa a entender. Não sou eu, não são minhas forças, não é minha inteligência, não é minha sabedoria. Não é o que eu acreditava. Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti e vai ser a Tua instrução. Aí, quando a gente entra nesse lugar, é melhor... Quando a gente se desconstrói e a gente está nesse fundo do poço, é muito interessante, porque pode ser o melhor lugar. Quando Paulo fala assim, tente por motivo de grande alegria ao passares por tribulação, porque é quando você entende que você está totalmente dependente de Deus. E esse lugar é tão gostoso. É tão gostoso. Quando você fala assim, não, eu não tenho mais... Né? Não sou mais eu. Não são mais as minhas mãos. Eu não faço mais. Né? Na verdade, você faz, mas você faz com o seu coração entregue ao Senhor, a direção dele. Aí você começa a construir sobre a rocha. Qual vai ser o... Deus vai dar. Deus é um Deus criativo, gente. Né? Eu posso te dar várias dicas aqui, eu posso falar da minha vida pessoal, tudo que eu passei, que pode servir para inspiração para a sua vida. Mas o mais importante é que você tem o Espírito Santo de Deus que vai te instruir. E, às vezes, são coisas bem pequenas, sabe? Exatamente. É um relacionamento que você cultiva com Deus ali, porque eu passei uma experiência dessa num determinado ano. Graças a Deus já saí desse cenário, que eu estava, assim, num momento difícil. E uma amiga minha me deu esse alerta. Ela falou assim, busca a Deus. Busca. Porque nesse momento a gente pensa em tudo e em todos, mas não pensa em primeiro ir para o secreto, né? Não. Quando eu parei para buscar mesmo a Deus, nossa, mas foi um romper, porque Deus começou a abrir portas, né? Mas Ele foi me direcionando. Cada vez mais que eu ia buscar, que eu ficava ali nos pés do Senhor, Ele foi me acalmando. O cenário era negro, mas Ele ia me acalmando. E ali, olha, mês a mês, mesmo aquela teia que já estava assim, ó, me envolvendo, começou, olha, a abrir. Quando eu vi, eu já tinha saído da teia. Então, é assim, é aos pés do Senhor mesmo, primeiro lugar. Não bata em todas as portas desesperadamente.
Eu conheço pessoas que começaram a bater em portas, desesperadas, pedindo ajuda aqui, pedindo ajuda ali. E até em pessoas erradas, porque uma vez um pastor falou assim, a irmã veio me procurar pedindo empréstimo. A igreja não faz empréstimo. Mas por que a irmã não me pediu um conselho antes dela se envolver com quem emprestou, entendeu? Com pessoas ruins, porque tem pessoas que procuram até agiotas, entendeu? É uma coisa triste. Então, assim, a gente... aqui, olha só que lindo esse versículo, Provérbios 21. Os pensamentos do diligente tendem só à abundância, porém, o do todo apressado, aquele que se apressa, tão somente vai à pobreza. Sim. Então, eu acho que se a gente agir mediante a uma orientação do Espírito Santo sem pressa, que o apressado realmente come cru. Sim. Então, muitas pessoas se dão mal porque realmente elas vão numa busca frenética de resolver e só vão em portas erradas. Então, que nós possamos hoje ter essa consciência de que tudo parte da presença de Deus nas nossas vidas, de termos um relacionamento, uma intimidade, que Ele, em primeiro lugar, vai dar a direção. Para a gente se conectar às pessoas certas, nem que a gente tem que esperar para resolver, espere, mas não se apresse, para que isso não traga uma consequência negativa na sua vida. Muito obrigada, tá muito bom esse podcast, tá uma bênção. Vamos para dicas práticas do dia a dia, pequenas coisas que podemos fazer para melhorar os nossos hábitos, né? Uma economia, enfim, o que você pode dar de dicas práticas mesmo? A primeira coisa que eu falo numa casa com dinâmica, o que a gente gasta muito é com comida, por isso que até você citou a comida, fazer a comida em casa, porque geralmente isso faz sentido, sim, além da comida ser mais saudável, você economiza. Então, é bom para a sua saúde mental, física e financeira, né? Mas fazer uma lista parece algo tão simples, mas não ir ao mercado com fome, não ir ao mercado em dias que todo mundo recebe salário, porque nesses dias não tem muita promoção, tá? Você tem que tentar, aí é o que eu falo, tentar, né? Esperar o momento de promoções para você conseguir enxugar ali o seu orçamento. E a lista, tem que fazer lista. Eu, por exemplo, eu faço mercado no iFood, que às vezes as pessoas usam para lanche. Eu uso para mercado. Por quê? Eu não fico tentada a comprar, de repente, um sucrilho que não vai fazer bem para a minha vida, mas ia fazer tão bem para os meus olhos, né? Eu olhando, eu falei, esse pacote de sucrilhos. Aí, quando você for ver o valor do pacote de sucrilhos, talvez seja 1 quilo de uma carne, meio quilo de carne, que é proteína e que vai sustentar muito mais a barriguinha de todo mundo da sua família, e vão comer menos e fazer melhor a saúde. Olha, como tudo é uma consequência, né? Então, assim, eu faço a lista, eu indico até o Bring. Bring é gratuito, é um aplicativo que você pode baixar aí e a família toda consegue fazer a lista pelo aplicativo. E você pode fazer várias listas também, né? A lista de casa, de repente a lista do trabalho, se você tiver mais de uma lista de mercado. E ali você vai colocando o que é essencial. Aí eu vou para o iFood e faço pesquisa no mercado, o que está barato. Por exemplo, frango. Eu já comprei frango a R$ 3,75, por exemplo, porque eu fui lá e pesquisei e consegui uma promoção. Falei, eba! Fiz um estoque, botei no freezer. Então, isso é uma opção também. Opção simples que a gente pode fazer isso. E ter aquela caixinha dos 10% para gastar, porque sim, toda família, gente, precisa, sabe, de um momento descontraído, de pedir uma pizza, petisco, de sair para um restaurante, né, pedir um delivery, sei lá, fazer um piquenique em família, aí cada um de acordo com a sua realidade. Mas precisa desse também. Sabe por quê? Se a gente não faz essa caixinha dos desejos, a gente não gasta 10%. A gente gasta 110% com os desejos. Então, é importante ter uma separadinha só para isso. Afinal de contas, você vai pegar a sua família e falar assim, vamos fazer desse jeito como meta para a gente poder ter o quê? Uma recompensa. Porque a gente nunca pode fazer sacrifício sem recompensa. Porque aí o nosso cérebro, ele não vai querer fazer aquele sacrifício. Ele fala assim, eu cansei. Não quero passar 6, 1 ano, 2 anos fazendo só sacrifício. Agora, quando você trabalha com um sistema de recompensa, aí o seu cérebro já fica treinado a falar, não, isso aqui, ó, eu faço, vou abrir mão disso, disso e disso, porque no final disso a gente tem uma recompensa.
Maravilha, eu creio em nome de Jesus. Vamos falar agora com as empreendedoras? Vamos. Estamos já falando aqui, né, de certa forma, para todos, Sim. mas eu queria uma palavra direcionada para empreendedoras cristãs. Temos pérolas também que empreendem. Muitas pérolas querem iniciar um negócio. Tem toda aquela teoria, se você não tem, começa, dá o primeiro passo que o resto vem. Mas dá o primeiro, eu sei que tem que dar o primeiro passo, de tudo, né? Porque tem gente que realmente demora bastante, procrastina bastante para iniciar. Só que, gente, para iniciar um negócio também tem que ter um planejamento. Porque vai começar um negócio sem ter um fundo, sem ter... E muitas empreendedoras começam. Sim. E às vezes não conseguem ir muito longe ou não tem material, enfim. É importante, sim, também, nesse começo, ter um planejamento financeiro. Queria que você desse dicas para as empreendedoras. Vale a pena? Tem que dar um primeiro passo, mas sem ver o que está ao redor. Tô com reserva, ou não? Adorei. Vai na teoria, vou lá, vou dar um passo e Deus faz o resto. Que importante essa pergunta. Muito bom, muito bom. Até você falou aí que dá o primeiro passo que o restante vem. Mas vem muito problema também, gente. Vem. Se não planejar, vem de tudo. Então, assim, meio complicado, né? Mas a gente tem que planejar, né? Eu sempre cito Gênesis, vamos lá pro início. A gente fala assim, meu Deus, é lá no início, né? A gente tem que planejar. Então, assim, é tudo planejado. A gente chama de plano de negócios. Olha aí. Plano de negócios, aí a gente vai ver todas as situações, inclusive... Um raio-x, né? Exato. Quem é o seu público? Onde que ele está? Como que ele reage? Como que você vai alcançá-lo? Se você tem financeiro suficiente para abrir, para manter. Então, no plano de negócios, você faz todas essas estratégias para ver se é viável. Aí, às vezes, você fica pensando, poxa vida, mas dá muito trabalho fazer o plano de negócios, ou talvez você fale, eu não consigo fazer sozinho, vou ter que pagar por isso. Até quem já está com uma empresa já há tempo pode fazer o plano de negócio novo. Deve. Ou nunca fez, faça. Sim. Até uma reavaliação. Sim. É importante, até quem já fez, depois de um tempo, você refazer para ver como que está a saúde da sua empresa. Então... aí, se você não sabe fazer sozinho ou acha que é muito trabalhoso, é trabalhoso. Mas, gente, trabalho é trabalho. Se a gente não fizer, né, vai dar um trabalho maior ainda depois. É o preço da consequência, né? Igual Deus sempre fala pra gente sobre o pecado. Por quê? Porque não é um Deus mau, não. Porque ele sabe que a consequência é ruim pra gente. Então, ele dá um aviso. Então, é a mesma coisa que a gente tá falando agora. Vai dar trabalho. Sim. Mas a consequência, o resultado vai depender de como você vai agir, né, nesse plano de negócios. E talvez você tenha que contratar alguma pessoa para te ajudar a fazer esse plano de negócios. Aí você pensa, poxa, mas aí eu vou gastar dinheiro antes de entrar. É melhor gastar agora. É verdade. Do que depois você dever a todo mundo e ter frustrado os seus sonhos. Verdade. Porque não era tempo. Aí é brabo. Então, plano de negócios. Ô, Glória. Esses dias... foi até bom, Rosângela. Esses dias eu atendi uma jovem senhora de 50 anos... E ela é, né, funcionária pública, mas ela tem um desejo enorme de empreender. E ela veio para mim já determinada, já falando assim, eu quero empreender, eu quero abrir uma loja física, eu quero isso. E para ela empreender, ela tem que sair, porque não compete ela continuar, né, sendo funcionária pública, não permite, o estatuto dela não permite. Então, ela teria que abrir mão do que é fixo, né, do que é garantido para poder empreender. Aí ela falou, todo mundo está me chamando de doida, de maluca, mas eu quero muito, isso está incendiado no meu coração. Eu falei, calma, vamos primeiro do começo. O que é empreender? O que você vai ter que dispor? Exatamente. O que você vai gastar? Aí a gente foi ali construindo junto com ela. Aí ela me agradeceu, fez um depoimento enorme, falou, muito obrigada, porque ela pensou que era um cenário. Mas, na verdade, ela ia abrir mão de uma coisa que era bênção para ela. Mas por conta da ansiedade, que foi o que você falou. Ansiedade. Ia atrapalhar toda a vida dela. E você imagina, aos 50 anos, ela ter que recomeçar ou ter que entrar numa batalha que ela nem sabia e ela mesma procurou. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Uma boa orientação, um conselho. A Bíblia fala isso, né? Sobre conselhos, né? Você também faz consultoria financeira? Sim. Maravilha. Consultoria financeira, para investimento, para abrir negócios, né? A gente faz. Que maravilha. Tanto pessoa física ou empresa que queira. Que maravilha. Gente, olha, recomendo. Super recomendo. A gente está tendo uma aula aqui maravilhosa. Você também dá palestra. Também. Que maravilha. Eu queria falar agora, eu sei que a gente está caminhando para o final já. É minutos finais mesmo.
sobre esse cenário de dívidas. A gente já tocou um pouquinho nesse assunto, mas eu queria que você desse uma palavra direcionada a pessoas que estão enfrentando hoje um cenário muito grande de dívidas. Tá. Quais passos ela pode fazer? Eu sei que a gente já falou aqui da prioridade, que é o secreto, a presença, os pés do Senhor, Sim. mas dicas práticas mesmo do dia a dia para desvencilhar de dívidas. Tem aquela questão de priorize as dívidas maiores ou as menores, enfim, mas dicas práticas. Para elas irem no caminho certo, não no caminho mal de procurar pessoas mais para resolver. Exatamente. Bem falado, bem colocado. Assim, onde está o nosso olhar é onde cresce. Então, a primeira coisa é tirar o olhar, se possível, das dívidas e colocar em Jesus, como a gente falou no secreto. Então, ele vai te dar sabedoria, tá? Como a gente faz com a questão das dívidas? Você vai olhar para as dívidas não com um olhar, meu Deus, que gigante, que Golias. Não. Você vai falar, incircuncisas? Eu sirvo a um Deus que vai me dar sabedoria para vencer todos esses gigantes. Então, você vai começar Você tem que selecionar as dívidas que são contra o seu patrimônio, tá? Porque tem dívidas que a gente faz, empréstimos que a gente dá o patrimônios como garantia. Olha, meu Deus. Então, tem que observar essas dívidas. Aí você pode colocar como sinal vermelho. Você pode fazer igual o semáforo. Sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde. Aí, no vermelho, são aquelas que vão tirar o seu patrimônio. Você tem que observar ali. Você coloca o total da dívida, mais o seco, sem juros, porque isso aí tudo é negociável. Tá? Você coloca realmente o que você está devendo. No sinal vermelho, você vai colocar também dívidas emocionais, que quase ninguém fala, mas isso que tira muito sono, que às vezes você não está preocupado com o banco, você nem conhece o gerente do banco, você está nem aí para o banco e o banco você resolve depois. Mas às vezes uma dívida que contraiu com uma mãe, né, com um sobrinho, com um irmão, essa dívida te tira o sono. E se te tira o sono, você dorme mal e você perde estratégias. Então, você tem que recorrer... Essa você vai colocar também no sinal vermelho. Bom, essa daqui eu tenho que priorizar também, porque essa vai fazer diferença para mim emocionalmente. E você vai colocando assim. Dívidas verdes, né? São aquelas dívidas que, pago assim que puder. Olha. Você vai falar isso com seus credores. Olha, eu não tenho agora. Quando ligarem, quando mandarem mensagem, eu não tenho agora. Mas eu vou pagar. E cumpra a sua palavra, só que cada um a seu tempo. Teve uma época na minha vida que eu não tinha como pagar a escola da minha filha. Sim. Porque realmente nosso empreendimento, ele foi para um lugar onde a gente não tinha retiradas. Então, sem retirada, o que o sócio faz? Que é o salário do sócio, né? Sem retiradas, você não tem de onde mais. Você pega de cheque especial, você pega de cartão de crédito, mas tem uma hora que não tem mais nada de onde tirar. E a gente ficou 7 meses sem receber nada. E a escola me ligava e eu sempre falava assim, olha o meu histórico, porque eu sempre paguei, né? Eu e meu esposo, a gente sempre pagou um dia, ou até antecipado. Então, eu sempre falava isso, olha o meu histórico. Falei assim, eu não tenho agora, eu estou tentando vender o carro, era essa a situação. Essa honestidade de chegar para o devedor, porque tudo bem, ele pode não entender. Isso. Tem certos tipos de devedores que vai tentar te pressionar de toda forma. Mas se não tem, não tem. Eu também passei por isso. Eu fui muito honesta um ano da minha vida. E eu falei, olha, não tem como, eu preciso parcelar agora, porque eu não posso. Mas a pessoa entendeu, assim, porque tem momento que realmente o Espírito Santo, né, vai na nossa frente. Isso aí. E aí você abre o seu coração. Explica, o momento é esse, ou escreve, faz um e-mail, relata. Né? Porque de repente você não tem contato com a pessoa, mas é uma instituição, mas relata, abre. Seja verdadeira. Né? Seja verdadeira. Então, assim, eu chegava para ele, no início ele não entendia, ele falava, coisa tal. Eu falei, você não tem nada a ver com isso, mas eu me sinto na obrigação de te dar satisfação. Afinal de contas, a gente fechou um contrato. E minha filha não está parando de estudar, vocês não estão parando de fornecer o que ela precisa. Né? Então, eu preciso falar isso com vocês. Mas no momento que eu consegui vender o carro, eu falei, eu vou aí e quito o ano inteiro. E foi assim que foi feito. A gente vendeu o carro, a gente foi lá. E eu lembro que eu até me desculpei. Eu falei assim, nossa, se me desculpa. Eu falei para o rapaz. Aí ele falou, não faça isso. Ele falou assim, eu aprendi tanto com vocês sobre esse momento. Então, e ele ainda falou assim, e quanto que vocês podem pagar a partir de então? Ou seja, eu abri o meu financeiro e abri mesmo. Eu mostrei ali o nosso financeiro. Falei assim, olha,
dá para pagar isso. Aí ele falou, então é isso que vocês vão pagar. E era bem menor do que qualquer... uma boa escola, né? E um valor, assim, bem pequeno. Porque Deus, entende quando tem verdade? E a verdade liberta em todos os casos. Porque Jesus, ele é a verdade. Então, por mais que possa parecer constrangedor e tudo mais, quando você assume esse lugar, tipo, não, Deus, eu vou lá e vou falar a verdade. É constrangedor, né? Quebra teu orgulho. É verdade. Mas é a solução. Então, você vai administrando dessa forma. Mas de uma forma... não pode ser assim, Deus lhe pague. Né? A gente não vai falar, não, Deus vai prover. E você continua fazendo dívidas e você continua... Não, você tem que também recuar, fazer esse cenário e falar, olha, nesse momento a gente vai precisar abrir mão disso, disso, disso e disso, porque a gente tem dívidas. Você também não pode viver uma vida desregulada achando que há problema das pessoas que eu estou devendo. Não, isso é palavra, né? A gente tem que honrar também. Maravilha! Estou recebendo aqui a educadora financeira e empreendedora Evelyn Tasca. Gente, eu estou caminhando agora para o final. Vou fazer mais duas. Mas vamos tentar aqui ser bem objetivo. Mas a vontade que dá é ficar ouvindo a Evelyn aqui ouvindo. Vamos lá, Evelyn. Também tem o aspecto criativo da gente melhorar as nossas finanças. Muitos empreendedores... Já ouvi muitas palestras aqui que direcionava a fazer o seguinte. Você trabalha com ramo, cria outras atividades paralelas para entrar fundo, para entrar caixa. E aqui, olha que interessante, Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. Que diz que é Deus quem capacita para ganharmos dinheiro. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza. Sim. Então, fale para essa empreendedora, né? Para se inspirar em Deus, para criar aí outras fontes, outras ideias. Às vezes você fazendo algo na sua casa, né? Seus vizinhos vão saber de alguma... Enfim, e que seja criativo e saia dessa situação. Né? Exatamente. Deus é um Deus criativo, gente. A gente pode ver aí por tudo, pela natureza. Gênesis 1 né? É o exemplo maior. Deus foi o maior empreendedor da história toda, não da humanidade. Dúvida, não tenho dúvida. Então, assim, muito criativo nosso Deus. E a gente precisa entender algumas coisas. Tem habilidades que a gente tem que todo mundo nota. Sim. E às vezes a gente não observa que isso pode virar realmente um negócio, né? Nossa, como você faz um bolo tão gostoso? Exato. Mas eu vou começar a vender o bolo amanhã? Não, eu vou começar a entender os meus custos. Aí vai para o planejamento para depois você começar a vender. Porque senão você começa, eu acho que R$50 paga. Aí depois você faz a questão do custo, você vai fazer o levantamento e você fala, meu Deus, eu tinha que vender a 120 para ter lucro. Senão você só trabalha e não vê lucro. Né? Então você tem que tomar cuidado com isso. A outra coisa, sentir a dor do seu cliente. Gente, não há nada mais assim rentável, né, que você consiga voltar quando você soluciona. Você traz uma solução. Você tem que pensar nisso. Sim. Por exemplo, a minha mãe, ela sempre teve uma ideia, a gente nunca colocou isso em prática, mas ela sempre teve uma ideia de ter é como se fosse um hotel, que hoje em dia tem até para pet, mas era para crianças. Sim. E que ali os filhos tivessem várias atividades, mas ele teria 24 horas. Aí, por exemplo, um pai vai viajar ou vai ali, deixa o filho num lugar bacana, que ele vai ser bem cuidado, Sim. mas seria isso, né? Então, talvez uma solução assim diferente de todo mundo. Mas aí precisa ser uma solução diferente de todo mundo? Talvez não. Talvez você também possa aprender com outro que já fez o estilo Burger King. O McDonald's, ele sempre gastou muito dinheiro em saber qual local melhor para ele abrir, dos clientes e tudo mais, né? Aí vai lá, o McDonald's gasta milhões de dinheiro com planejamentos, pesquisas e tudo mais. Aí abre lá no local. Aí o Burger King, o que faz? Abre do lado. Fala, você já gastou, agora Sim. eu só me aproveito das suas pesquisas, porque se você abriu aqui, é porque é um bom lugar para vender hambúrgueres. Aí o Burger King vai lá e abre também. Talvez você possa aproveitar da estratégia também de alguém que já está fazendo. Mas sempre entender a dor do seu cliente. Por exemplo, lá no Grupo Tasca, onde eu sou uma das sócias, a gente entendeu essa dor do cliente. Porque a gente faz contabilidade, nós somos especializados Sim. em contabilidade para igrejas e para empreendedores cristãos. Só que teve um período que a gente não queria fazer nada para a igreja. Aí depois Agora, nós somos especializados em igreja. Olha que coisa louca, como é que Deus faz. E a gente tem serviços especializados para a igreja, que hoje trazem a solução para as dores das igrejas. Que maravilha. Então, é entender isso. O que o seu cliente tem dor e o que você pode solucionar. Verdade.
Maravilha, meu Deus. Eu queria fazer um monte de perguntas. Tô aqui com um monte de coisa. Mas a gente tem que estar caminhando para o final. Nós temos aqui o Pérolas da Fé, que é um projeto para mulheres. E a gente trabalha um lado espiritual, ministerial das mulheres, mas também tem um lado empreendedor. Mas eu sempre faço essa pergunta às minhas convidadas. Uma mulher da Bíblia que te inspira? Eu sei que tem tantas e tantas, mas qual mulher hoje você olha e assim, te inspira na Bíblia? É difícil falar, são muitas mulheres, cada mulher... Mas eu acredito que a mulher do poço, né? Samaritana? Samaritana. Que lindo. Porque a história dela tinha tudo para dar errado. Sim. Ela estava fracassada, talvez ela tivesse cheia de dívidas, né? Então, relacionamentos errados. Tudo errado. Quando você fala assim, não tem jeito não, aquela ali não tem jeito. E aí ela teve um secreto. Sim. Onde ela recebeu orientação do próprio Salvador. E ela foi uma mulher usada para salvar toda a sua comunidade. Essa é a parte mais linda, né? Quando ela sai para falar de Jesus. Porque ela entendeu. Então, primeiro é o secreto. Você recebe a tua missão. E ela acreditou nisso e ela foi. Então, por isso, né, eu coloco ela aqui. Então, o empreendedorismo é assim. Você vai para o secreto. Você ouve a voz de Deus e vai. Amém. Maravilha. Deixe agora uma mensagem final para todas as pérolas. Esse podcast não vai chegar só em mulheres, vai chegar em muitas vidas. É uma mensagem do seu coração para esse fechamento final. Amém. Fique à vontade. Obrigada, Rosângela. Nossa, gente, passou rápido mesmo. Muito tá? rápido. Tanta coisa aqui, mas eu tenho certeza que você, abrindo seu coração, você pode ter recebido muitas sementes aqui, que vai frutificar até 100 por 1 no seu coração, tenho certeza disso. Mas não negocie o seu tempo com Deus. Todo empreendedor de sucesso, ele tem que ter o seu tempo com Deus. Mas é o que eu tenho que fazer porque a agenda não permite? Não negocie, não negligencie o seu tempo com Deus. Isso fará total diferença na abundância e na escassez. Então, é isso que eu digo. A maior dica de todas é essa. Maravilha, eu gostaria de te agradecer, dizer da minha alegria de poder conhecer você pessoalmente, que Deus continue transbordando o seu ministério para a direita, à esquerda, alcance muitas vidas, muitas mulheres, que também, não só ministerialmente, espiritualmente, mas nos negócios também, o Senhor possa abundantemente mais fazer na sua vida. Eu vou continuar acompanhando. Deixa os seus canais aqui para todos. Sim, olha, a gente está praticamente em todas as plataformas, né? YouTube, Instagram, TikTok... Facebook, né? A plataforma que você achar melhor de me seguir é @Evelyn Tasca. A gente fala, né? A gente tem um canal Lidere, mas é @Evelyn Tasca. Maravilha, aqui eu me despeço e hoje o tema foi educação financeira com uma especialista e eu concluo dizendo que com uma boa educação financeira nas nossas vidas baseada nos princípios da palavra de Deus, nós daremos passos firmes na direção dos nossos sonhos, tendo mais qualidade de vida e crescendo em Cristo Jesus, que é o mais importante, ele é o cabeça, né? Sim. Então, que você possa ter aprendido bastante com esse podcast e que a sua vida, a partir de agora, desse podcast em diante, comece a ter mais qualidade, mais organização e principalmente pautada aqui nos princípios bíblicos da palavra de Deus e que seja um ano frutífero. Um ano de muitos resultados para a sua vida, tanto espiritualmente quanto profissionalmente, nos negócios. E eu quero ouvir o seu testemunho, hein? Compartilha o que esse podcast trouxe de resultado para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo podcast Pérolas da Fé.